O Ford Escort XR3 foi um dos carros nacionais mais desejados desde seu lançamento, em 1983, até o fim da produção, em 95. Desses 12 anos, 6 foram cobertos por uma mesma geração, a quarta europeia e segunda brasileira, conhecida como Mark IV ou MK4. É desse XR3 que contamos a história, em mais um vídeo da Autolivraria Best Cars. Produzido na Europa desde 1968, o Ford Escort chegava, em 1980, à terceira geração, que ganhava produção brasileira em agosto de 1983. Passados 3 anos, a fábrica de São Bernardo do Campo, São Paulo, lançava a quarta fase do Escort, no mesmo ano da estreia europeia, com destaque ao esportivo XR3. Com linhas mais suaves, os para-choques passavam a ser de plástico e a grade se resumia a um vão. O coeficiente aerodinâmico, CX, melhorava de 0,39 para 0,36. O XR3 mostrava belas rodas de alumínio e novo aerofólio. Como antes, havia a opção do conversível, único de grande fabricante no Brasil na época, cuja produção envolvia a Camanguia, sediada na mesma cidade da Ford. Ao lado do painel mais arredondado e com iluminação por trás, o interior trazia travas das portas junto das maçanetas e volante com pontos perfurados nos locais de pega. Seu diâmetro 1 cm maior, associado a uma caixa de direção com relação mais alta, visava a reduzir o peso em manobras. De acordo com a Ford, dos 12.000 componentes do carro, 5.000 eram novos. Se na Europa a Ford usava no Escort os motores CVH com comando de válvulas no cabeçote, por aqui era mantido o veterano CHT, de 1,6 litro e comando no bloco, evolução do usado no Corcel. Pistões, anéis e virabrequim mais leves traziam mais 3 cavalos ao XR3, agora com 86 cavalos e toque de 12,9 mkgf, além de menor consumo. Nos testes da imprensa, o esportivo atingia a velocidade máxima ao redor de 175 km por hora e acelerava de 0 a 100 em cerca de 12 segundos. Na suspensão vinham amortecedores pressurizados, uma primazia no Brasil, e inédito estabilizador na traseira. Esse tipo de amortecedor usava gás no interior, além de óleo, para manter o bom funcionamento em condições intensas de uso. A revista Motor 3 testou o XR3. A dirigibilidade e maneabilidade são pontos positivos. Ganha-se velocidade com o carro perfeitamente equilibrado e estável sobre o asfalto. Também se nota menor inclinação lateral em curvas esportivas. Seu acabamento, como em todos os produtos Ford, é primoroso. Com linhas modernas que o tornam extremamente bonito, o XR3 fica devendo como um verdadeiro esportivo. Fica para trás nas arrancadas e retomadas, supera o Gol GT na máxima e vence a concorrência com facilidade no consumo. A Auto Sport acrescentou: foi feito um bom trabalho, tornando o Escort mais confortável e fácil de dirigir, sobretudo nos centros urbanos. Ele se tornou um modelo mais civilizado, sem perder sua garra natural. Sobre o conversível, a mesma revista comentou: abaixar a capota é tarefa fácil, que pode ser executada rapidamente. Painel bem visível e comandos corretos, mas o volante é pesado em manobras. Há reforços estruturais mais sólidos que os do conversível europeu. O resultado é boa rigidez estrutural, bem menos sujeito a torções que as transformações do mercado. Na Autolivraria Best Cars, você encontra revistas e quadros decorativos com o XR3, assim como livros, catálogos e coleções sobre centenas de carros, motos, ônibus e caminhões, com qualidade nos produtos e no atendimento. Acesse o site autolivraria.com.br. A concorrência do XR3 incluía o Fiat Uno 1.5R, mais próximo em cilindrada e potência, e o Volkswagen Gol GTS, semelhante em tamanho, mas com motor de 1,8 litro e 99 cavalos.
Na linha 1988, o Escort recebia tanque de combustível de plástico polietileno, outro item inédito em um carro nacional. A capacidade crescia de 48 para 65 litros. A alavanca de câmbio ganhava curso menor para engates mais rápidos. No ano modelo seguinte, o conversível adotava acionamento eletrohidráulico da capota, comandado por botão no console, que dispensava o processo manual. O XR3 continuava bonito, bem acabado e agradável de dirigir, mas ainda não tinha o desempenho que se esperava de um esportivo. A solução vinha com a associação Ford-Volkswagen na Auto Latina, iniciada em 1987, que dava o primeiro resultado em maio de 1989. O Escort recebia motor da marca alemã nas versões guia e XR3, tanto hatch quanto conversível. Com o mais moderno Volkswagen AP de 1,8 litro, com comando no cabeçote, o XR3 a álcool oferecia 99 cavalos e 16 mkgf, segundo a fábrica. Tudo indica que a potência real fosse maior, em cerca de 8 cavalos. É que a partir de 100 cavalos declarados, o carro recolheria mais imposto, o que levava os fabricantes a divulgar um número menor. O câmbio passava a ser o do Golf alemão. Na suspensão, molas e amortecedores mais firmes e estabilizador mais espesso buscavam melhor estabilidade. Além do logotipo 1.8 na traseira, o esportivo recebia novas rodas, luzes de direção dianteiras incolores, saias laterais e molduras plásticas nos paralamas. Era uma boa resposta à chegada do Chevrolet Cadete GS. A 4 rodas aprovou a mudança. O XR3 acaba de se tornar o carro brasileiro com mais desempenho entre os 1.8. Bateu em velocidade e aceleração até mesmo o Gol GTS, que é 50 kg mais leve. Só perde entre os esportivos para os de 2 litros. A diferença de potência surge imediatamente, pois o motor responde com rapidez, sem relutância ou engasgadas. Andando forte, a boa impressão aumenta. O crescimento da velocidade é mais constante e mais rápido. Boas impressões também na oficina mecânica. Com o novo Escort, a Auto Latina finalmente tem um produto moderno. O motor Volkswagen é menos áspero e mais elástico, já fazendo antever que o rendimento também é muito diferente. Em pista sinuosa, demonstrou excelente comportamento da suspensão, que encerra de vez o problema dos Escort apresentarem rolagem excessiva em curvas. A mistura deu excelentes resultados. O XR3 é um novo carro e finalmente esportivo. Na linha 1990, para-choques e saias vinham na cor da carroceria. O primeiro XR3 com essa pintura era a edição limitada Super Sport, mais conhecida como Benetton, com a cor verde nos frisos, logotipo e detalhes dos bancos. O motor a gasolina ganhava espaço no mercado diante da escassez temporária de álcool, o que deixava o esportivo menos potente, 97 cavalos. Já desatualizado diante do europeu, o XR3 1991 brasileiro passava a ter ajuste de altura do banco do motorista e controle elétrico da antena e dos retrovisores. Um ano depois, mais um item pioneiro. Em outubro de 1991, a série XR3 Fórmula trazia amortecedores COFAP ajustáveis com controle eletrônico, que fazia variar sua carga conforme a velocidade. Também endureciam nas frenagens por 5 segundos, ou se o motorista acionasse um botão no painel. O Fórmula tinha novos bancos recaro, com regulagens de altura, de apoio lombar e dos apoios laterais. Cores inéditas, vermelho Munique e azul Denver, rodas usinadas na face externa e faixas laterais em laranja e vermelho. Foram 754 unidades. Encerrada a série, tais amortecedores tornaram-se opcionais no XR3 1992, incluindo o conversível. O esportivo também ganhava aerofólio na cor da carroceria, opção de direção assistida e, como toda a linha, catalisador para atender a novas normas de emissões poluentes. Agora, o motor a gasolina estava com apenas 90 cavalos e 14,6 mkgf. O XR3 conversível ganhava, afinal, um competidor, o Cadete GSI.
a Quatro Rodas comparou os dois modelos. Enquanto a capota do Escort é facílima de ser operada e tem sistema auxiliar elétrico, o Kadett conta com direção hidráulica e bancos traseiros mais confortáveis. As provas de desempenho mostram uma bela vitória do Kadett, mas o Escort dá o troco em consumo. O Ford ganha no preço. A grande falha do modelo da GM é a falta de uma capota elétrica. Esse foi o último ano modelo para o XR3 MK4. A Ford finalizava sua nova geração, apresentada no Salão do Automóvel de São Paulo como linha 1993, que fica para outro vídeo. Agradecemos por assistir ao vídeo do XR3. Se gostou, que tal curtir e enviar para os amigos? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações. E aguardamos você na Autolivraria Best Cars.